Seja muito bem-vindo ao nosso vídeo aula de hoje. Aqui é o professor Marco que está falando e a gente vai continuar a nossa atividade de integração de nossas aplicações em ASP.NET MVC com o banco de dados. Bom, em tela aí a gente já pode ver qual vai ser o assunto de hoje. A gente terminou na aula anterior a questão de listagem de produtos. Então eu vou mostrar aqui o exemplo de como ficou e o que a gente vai fazer hoje. Então a gente fez até aqui a listagem de produtos, clicando no link aqui para poder listar para a gente tudo que tem cadastrado no nosso banco de dados. Bom, a gente percebe que o nosso projeto funcionou até agora, mas tem um detalhe. Se a gente se atentar, a gente pode perceber que todos os registros do nosso banco de dados é apresentado. Isso funciona, como a gente pode perceber, mas não é muito funcional, porque o interessante é nós conseguirmos procurar itens específicos dentro dos nossos registros de banco de dados. Então é isso que a gente vai fazer hoje. Eu vou mostrar novamente o documento aqui. A gente vai começar a nossa aula a partir do item 18.3, na pesquisa de produtos. Então a gente vai aprender aqui, a criar um método que vai retornar um iList, ou seja, vai retornar uma lista de registros para a gente, muito semelhante ao método que a gente criou para restaurar, ou seja, para mostrar para a gente a lista. A diferença é que este método aqui ele vai receber um parâmetro aí que a gente nominou como x aqui, que ele é da classe produto, então ele vai receber um objeto aí da classe produto. Que é o nosso item de busca. Se a gente reparar aqui também, a nossa query ela mudou um pouco. Então a gente provavelmente já viu essa questão de buscar através de caracteres coringas e do operador like no nosso banco de dados, que ele traz algo semelhante, ou seja, a gente faz uma busca pedindo para a nossa query, para a nossa consulta, retornar uma informação semelhante ao que a gente passar como parâmetro. Então a gente tem aqui o parâmetro nome, o operador like, e a gente, na nossa variável de parâmetro, a gente adicionou aqui a busca coringa. O que significa essa busca coringa? Essa busca coringa tem um funcionamento semelhante ao que a gente tem no Google. Então, por exemplo, o jeito que está descrita essa situação aí, se a gente procurar um item do nosso banco de dados, deixe me mostrar aqui, acho que fica mais fácil a observação. A gente tem aqui, por exemplo, Marco Aurélio. Não é um produto, mas eu cadastrei porque eu estava testando. Então, a gente percebe que tem dois Marco Aurélio aqui. Então, se eu voltar e pesquisar, mandar pesquisar, esse já é o software funcionando. E eu vou usar só aqui a palavra mar. E vou mandar pesquisar. Bom, a gente percebe aqui, que ele trouxe não só procurou somente com o critério de busca assim com a palavra mar. Então, aquele caractere quer dizer que tudo que vem depois ou antes, desde que tenha a palavra mar, ele vai trazer para a gente. Então, bom, esse tema é relacionado a banco de dados, mas é bom a gente dar uma repassada a respeito disso. Então, esse é o operador like que a gente tem na query. No método anterior, nossa query vinha até aqui, a palavra produtos. Então, nesse caso, agora a gente passa o parâmetro de nome, que é o que a gente vai digitar aqui, que vai entrar no nosso método, e manda fazer a busca no banco de dados, somente obedecendo o critério que nós digitamos aqui. Então, vamos descer um pouco o documento.
Aqui nessa parte a gente vai criar aí o nosso formulário, a nossa página view, que vai conter lá o nosso text box, que é esse carinha aqui, ó, que vai conter o nosso critério de busca, que é esse text box aqui para a gente poder digitar os registros que a gente deseja encontrar. E então essa é a página view, que a gente vai chamar essa página de buscar, essa view de buscar. Uma vez que a gente criou uma view chamada buscar, a gente obrigatoriamente precisa aí de um método ActionResult para fazer essa busca para a gente, aliás, para inicializar, para retornar essa view que a gente criou. E o importante também é aqui um controller que a gente tem que criar, lembrando aqui também do método HTTP post, porque aqui no formulário a gente está falando que a gente vai usar o método post, então obrigatoriamente esse método ActionResult ele tem que ter aqui a chamada do método HTTP post para conseguir realizar a busca dos produtos. Se a gente subir aqui também, a gente pode ver que o action aqui do nosso formulário é o pesquisar, que é o mesmo nome do nosso método ActionResult lá no nosso controle para retornar. E o parâmetro que a gente vai passar, que na verdade é o nosso text nome aqui, a gente vai instanciar a nossa classe produto DAO, que é a classe aí de acesso aos objetos. Vai instanciar um objeto da classe produto para poder fazer toda a questão de integração entre a nossa camada module com a nossa interface de comunicação com o banco de dados. A gente vai criar aqui um parâmetro nome que ele vai passar para o nosso método, nosso atributo lá da classe produto, o parâmetro que a gente transferir aqui, passou, vem aqui para o nome e eu mando pesquisar na lista de produtos, através do método pesquisar que a gente tem lá na nossa camada de model, para acessar o nosso produto de banco de dados. Ele vai fazer essa pesquisa, vai retornar aqui para essa lista que a gente está criando, que é do tipo produto, ou seja, ela tem como armazenamento os itens da nossa classe produto, os atributos da nossa classe produto, e isso retorna aqui para o nosso viewBag, que faz o papel do Caronte. Lembra que a gente tinha esse exemplo na sala de aula em que a gente mencionava a questão do Caronte, que era para quem não retorna, o Caronte é aquele personagem da mitologia que ele fazia o transporte para o mundo dos mortos. Então não é o nosso caso, mas o nosso viewBag aí ele vai fazer o transporte entre a nossa camada de controller, a nossa camada controladora e a nossa view, e a gente retorna a view. E aqui, semelhante ao que a gente tem também na listagem de produtos, a gente vai criar uma view aí chamada pesquisar, que essa view vai retornar aquilo que a gente mandou pesquisar no banco de dados, e também criar um action link aqui para poder retornar para a página de produtos. E aqui a gente vai fazer aquela alteração na página principal para poder executar essa nossa página de pesquisa de produtos, poder acionar a página de pesquisa de produtos. E no final aí a gente tem aí a atividade que a gente está construindo um projeto semelhante. A diferença que a gente vê é a questão de a classe que a gente vai utilizar. Nesse caso nós estamos utilizando a classe aluno. Então é para fazer um trabalho semelhante, só que ao invés de usarmos aí a nossa classe produtos, a gente vai usar uma classe aluno. Beleza, pessoal? Bom, sem mais demoras, eu vou abrir o nosso Visual Studio aqui e a gente já vai partir para as nossas atividades. Aguardo vocês lá. Bom, pessoal, nós estamos aqui já com o Visual Studio aberto, então já executei ele aqui para a gente não perder tempo, para mostrar aonde nós paramos aí no nosso projeto. Então, só lembrando que nós paramos aqui até a parte da listagem.
que está disponível no material anterior. Quem não está até aqui, gostaria de lembrar aí que nosso material ele é sequencial, então as aulas sempre dependem das atividades que nós fizemos nas aulas anteriores. Então é interessante, quando a gente terminar a atividade, salvar ela e deixar guardada em algum lugar para a gente continuar na próxima semana. O mesmo vai acontecer com essa aula. Então o pessoal que ainda não está nesse ponto que a gente está, pode retornar aí nas aulas anteriores, tem lá na plataforma Teams todos os links aí referentes às atividades que nós já fizemos. Pode começar fazendo para conseguir chegar nessa parte que nós já estamos. Então, sem mais demoras, vamos seguir aqui para continuar desenvolvendo a nossa atividade. Então, eu abri o documento novamente aqui, o material que foi disponibilizado para vocês lá na nossa plataforma Teams. Então, a gente está mostrando aqui, nós estamos mostrando como criar o método de busca que faz relação e faz acesso a nossas camadas de dados. Só lembrando aí, mas nesse momento com certeza vocês já sabem aonde esse método deverá ser criado, que é lá no nosso produto DAO, que é a nossa camada aí de acesso aos dados. Então aqui com o Visual Studio aberto, a gente vem aqui na nosso diretório Models, onde ficam os nossos modelos. A gente acessa aqui o nosso produto DAO, a nossa classe produto DAO, e vai inserir. Deixa eu parar a aplicação aqui, que ela não precisa estar rodando nesse momento. Então a gente vai acessar aqui, criar o nosso método de pesquisa no nosso banco de dados. Então o último método que a gente criou, que nós criamos, foi o listagem, que retorna todos os registros do nosso banco de dados. Como esse não é o caso, a gente agora vai pesquisar um registro específico ou alguns registros específicos, desde que respeitem o critério de busca da nossa query. Então, logo abaixo do método public ilist listagem, a gente vai criar aqui o nosso método public ilist pesquisar, e tem aqui o nosso parâmetro que vai ser transferido através do nosso controller, que vai acessar esse cara, que vai fazer a busca e retornar para o nosso view bag. Então a gente criou aqui o nosso método pesquisar. De novo, vamos dar uma passada para ver o que ele está fazendo. Então a gente tem aqui na linha selecionada que ele cria aí uma variável, um objeto chamado lista, e eu vou falando que ele é um new list, uma nova lista do tipo produtos. Uma nova lista significa que ele pode armazenar uma lista de valores, não um só, uma lista. Então pode ter vários itens dentro dessa lista. Relembrando que a gente cria aqui a nossa variável aí, nosso objeto selectCMD, que é da classe createCommand, que a gente já viu nas aulas anteriores, e a variável que a gente cria aqui nessa linha, a gente cria o comando, o texto do comando que vai ser executado, disparado lá sobre o nosso banco de dados. Lembrando aqui, mais uma vez, foi o que a gente já olhou lá no material, na vista, quando a gente estava olhando o material. Tem o critério de busca aqui, que a gente usa o operador like, que faz trazer a tradução específica, literal do like, é parecido. Então eu estou fazendo a seguinte busca aqui no banco de dados. Selecione tudo da tabela produtos, onde o nome da coluna nome lá no banco de dados seja parecido com o que eu passar como parâmetro aqui. Então, se eu passar um X aqui, ele vai trazer tudo no banco de dados onde o nome for parecido com um X. Então, se tiver Xuxa, que é mais com X? Escolhi um belo nome como exemplo para o X. Vou tentar um outro nome mais fácil. B. Então, se tiver um nome lá, vai trazer bola, vai trazer banana, vai trazer abacaxi, porque tem um B no meio da palavra, e assim sucessivamente. Então, a gente criou aqui então a query que vai trazer
os dados do nosso banco baseado no critério de busca. A gente cria aqui o objeto, que é um novo SQL parâmetro aqui, que é o parâmetro que a gente vai passar. Então, aonde for nome, eu vou passar o que vier do parâmetro que eu passar para o método. Então, quando eu executar o método, eu vou passar um parâmetro aqui, um objeto aqui do tipo produto, e vou usar o parâmetro que eu passar no lugar do nome. E quem é esse nome? Este nome aqui é este nome aqui. Eles são a mesma coisa. Então, um está substituindo o outro. E eu adiciono aqui no meu select cmd o parâmetro paramName, que é esse cara que eu coloquei aqui. Então, ele já vai entender que o name, que é esse cara que eu estou adicionando aqui, é o que vai substituir esse item aqui. E isso a gente já explicou na aula passada. Tem aqui o resultado e tem o resultado.read, que ele vai ficar fazendo enquanto tiver registro que estabeleça esse critério aqui. Ele vai retornar para a gente e adicionar numa lista chamada, aliás, vai adicionar na lista que a gente criou aqui, ó, nesse objeto lista. O método add adiciona o p, que foi o que ele encontrou aqui, passou para esses caras aqui, o PID, pnome, pcategoria e ppreço, cada volta que ele dá do loop, e adiciona para a lista. Terminado isso, ele dá um close, ou seja, fecha o resultado, ou seja, não preciso mais, que terminou essa questão, deixou de encontrar mais linhas, e retorna essa lista para o meu método actionResult do meu controller. Então, essa questão aqui, ó, se a gente for olhar, esse método aqui, ó, é muito semelhante a esse daqui. As alterações, a única coisa que muda é a questão do select aqui, porque se estabelece e respeita um critério de busca específico. O parâmetro, que agora, como eu estou usando um parâmetro aqui para buscar esse cara, ele tem que estar aqui. E só isso, o restante é idêntico ao método anterior. A questão do while aqui, que vai percorrer o result set que está trazendo, é a mesma coisa. Então, criamos aqui o nosso método do tipo ilist pesquisar para fazer uma busca no nosso banco de dados. Só lembrando que ele tem que estar aqui, ó, dentro da nossa classe produto DAO, que é a nossa classe de acesso aos objetos. Então, vamos voltar para o nosso documento aqui. Já criamos aqui o nosso método. Então, agora a gente precisa criar a nossa view, que vai ter ali o nosso text box, né? Ou o nosso input type do tipo texto, que vai receber o valor que a gente vai digitar para poder buscar no nosso banco de dados. Então, vamos desenvolver essa questão da nossa view aqui. Então, com o Visual Studio aberto aqui, eu vou vir aqui no meu diretório produto, dentro das views, e mandar adicionar uma view. Essa minha view vai se chamar buscar. Mando adicionar. Está carregando aqui. E aqui eu colo o código aqui, que já tem lá. No material de vocês tem um código lá, só digitar. Então, já criei aqui a minha view buscar. Vou tentar executar ela aqui para ver se ela vai mostrar como é que ela ficou. Vamos tentar executar. Ele vai abrir aqui para a gente. Vamos ver se ele vai abrir. Justo nela, deixa eu fechar esse aqui, porque esse aqui a gente não está usando nesse momento. Aguardando, já apareceu na URL aqui para mim, não conseguiu abrir. Bom, óbvio que ele não ia conseguir abrir, porque faltou ali o cara que faz a execução da view no nosso controller. Então, vamos lá para o nosso controller, vamos para a aplicação. Então, lá no nosso controller, a gente precisa criar um método lá, actionResult, chamado buscar, que é o mesmo nome da view, para poder executar a view. Então, retornando aqui no Visual Studio, vamos abrir aqui o nosso controller produto e vamos adicionar aqui o método
que executa a nossa view. E vamos realizar o teste novamente. Então eu vou voltar aqui, vou selecionar a nossa view buscar para ela aparecer e eu clico no para executar aqui. Ele vai executar esse código que a gente está aqui, que é o da nossa view buscar. Vamos ver se vai dar certo agora. Carregando aí nossa informação, tá aí. Então a nossa view tá aqui. Tem um label aqui, ele está incorreto, mas depois a gente pode alterar. E ele faz a nossa busca. Então vamos continuar a desenvolver o nossa aplicação. Então eu vou só trocar aqui, trocar para pesquisa de produtos, tá? Corrigido, e vamos voltar lá para o documento para saber qual que é o próximo passo agora. Então, com o documento aberto novamente aqui, o próximo passo foi aí o método buscar que nós criamos aí para poder executar a nossa view. Então, vamos para o próximo passo. Então, tá aqui. Então, agora o próximo passo é nosso controller, que vai receber aí a requisição do nosso formulário com o parâmetro que a gente passar para ele fazer a busca no nosso banco de dados, que vai entrar aqui, ó, no nosso método pesquisar com um parâmetro de string chamado nome. Então vamos lá para desenvolver esse processo. Então eu já estou com o código aqui em mãos. Eu vou abrir o nosso controller e vou adicionar aqui embaixo o nosso método pesquisar, que vai retornar a lista de produtos para a gente. Aí, só lembrando, ó, dando uma olhada no nosso controller, quando nós instanciamos aqui o objeto da classe DAO, instanciamos o objeto da classe produto e executamos o nosso método, que o resultado dele, como ele retorna uma lista, vamos lá no nosso método pesquisar dentro do nosso model. Tá aqui o model, produto DAO, tá aqui, ó. O nosso método pesquisar, se a gente for ver, ele retorna aqui um list, ou seja, retorna uma lista do tipo produto. Para os desavisados de plantão aí, relembrar é viver. Então, quando a gente tem um public aqui e tem um tipo, é um método get ou set. Tempo. Terminou o tempo. Esse método aqui é um método get, porque ele sempre tem um retorno. Perceba que as coisas vão... não foi à toa que a gente ficou tanto tempo lá escrevendo public get e tal, e escreve lá public set alguma coisa, escreve lá, todo método get tem um retorno. Então, na chamada ou na assinatura do método, tem lá que colocar o tipo do retorno que aquele método devolve. Então, a gente cansou, vocês me xingavam, vocês me falavam, pô, vai ter que fazer tudo isso. Eu falava, vai ter que fazer tudo isso. Não foi à toa. Então, a gente percebe que o mecanismo, a estrutura de funcionamento, evidentemente que o que vem dentro do método muda, mas o mecanismo de um só recebe e o outro devolve alguma coisa está explicitado aí agora. Então nós temos aí um método, um public list, um list produto, significa que eu vou trazer uma listagem que vai vir da classe produtos, não vai vir da classe produto, ela é do tipo produto. Se nós formos lá na nossa classe produto, e a gente tem aqui? A gente tem só as nossas propriedades da nossa classe, que é as variáveis da nossa classe. Então, se eu falo que uma lista vai ser do tipo produto, significa que essa lista vai conter ou vai poder utilizar todas essas propriedades aqui. E é o que essa lista faz. Se a gente for olhar, é o que ela faz. Ela pega o produto e adiciona valores aí para nossa propriedade. Então tá aqui o resultado e ela retorna uma lista, certo?
Então lá no nosso controller, a lista, quando eu executo esse método e passo parâmetro, o que ele retorna é a lista com os registros encontrados no banco de dados. E essa lista vem aqui para essa outra lista, que também é do tipo produto. Então uma lista de produto devolve para outra lista de produtos, e essa lista de produtos é que eu devolvo lá para a minha view. Então perceba que é uma escadinha, né? Eu pego lá na minha lista de produtos que está dentro da minha camada model, que ela busca lá no banco de dados, e do banco de dados eu vou retornar lá, retorno uma lista. Essa lista que eu retorno para o meu controller, que está aqui, ó, chama pesquisar, ele retorna uma lista, sai uma lista daqui, e aqui eu estou criando uma outra lista que também é do tipo produto. Então essa lista é compatível com a lista que vai voltar daqui. Então essa lista que está aqui, eu crio um viewBag, que é o nosso caronte, e esse viewBag recebe essa lista que está vindo lá da nossa classe de acesso a dados, e retorna a view. Quando eu retornar a view, eu estou retornando o viewBag junto. Então que eu vou precisar fazer agora? Vamos lá no documento. Aqui no nosso documento, o próximo passo é o que? O viewBag que a gente criou lá na classe produtos, ele retorna para o produto. Então é aquela escadinha. Eu tinha um banco de dados, a minha classe de acesso a dados lê esses dados, banco de dados, lê esses conjuntos de dados no banco de dados. O meu controller pega essa informação que está lá na minha classe de acesso a dados. O meu controller passa essa informação para o viewBag, e essa minha viewBag vem parar aqui na minha lista. Então aquela lista que a gente pegou, aqueles registros que a gente pegou no banco de dados, ele faz todo esse caminho e vem parar aqui, ó, ele vem morrer aqui. Meu viewBag, que eu jogo uma variável produto. Essa variável produto está dentro de um for each, ou seja, dentro de um loop, e ele vai percorrer essa lista item a item. Conforme ele vai percorrendo, ele vai mostrando aqui pra gente o que ele está encontrando dentro da lista. Então aparentemente parece um negócio complexo, mas se a gente for analisar friamente, a gente vê que não é. É só uma questão de entender como funciona o processo. Então vamos implementar a listagem para ver se nossa aplicação vai funcionar. Então nós vamos criar aqui uma view chamada pesquisar, que retorna lá a nossa pesquisa dos registros que a gente criou, que fez todo o nosso processo de retorno lá do nosso banco de dados. Então a gente vem aqui, adiciona uma view. Essa view vai se chamar pesquisar, e vamos criar ela aqui. Eu já tenho o código em mãos, o código já está no material de vocês. Então tem aqui a tabela que a gente cria. Essa aqui, nesse item aqui, vai ter só o título do nosso registro, da nossa tabela, e aqui o for each, que vai trazer aqui, e a gente guarda aquela listagem de produtos, e a listagem de produtos vem para cá, produto. Então dentro do produto, conforme eu for executando, eu vou mostrando o que tem dentro de cada propriedade do produto. Então, depois de todo esse processo aí, esse nome pesquisar não é à toa, porque se nós formos no nosso controle, a gente vai ver aqui que o retorno da view é esse pesquisar. Então, a partir desse momento, a gente já pode... Não, a gente não pode testar ainda, que está faltando uma passagem ainda, que é a questão aqui de colocar aqui um action link para poder acessar essa página. Então vamos fazer esse processo. Então essa alteração aqui nós teremos que fazer na nossa página index, que está selecionada aqui. Eu vou copiar esse código, Ctrl C, Ctrl V, e no nosso documento está falando para ir no método buscar do controller produto. Então eu tendo aqui buscar, tem que estar certinho no controller produto, não muda nada aqui, eu só moldo o texto que vai aparecer lá pra gente.
Então tem aqui pesquisa de produtos. Agora sim a gente já pode testar o nossa aplicação para ver se está funcionando tudo certinho. Então eu vou testar aqui para ver se está tudo funcionando perfeitamente. Vamos ver, vou pedir para executar. Vai abrir a página para a gente aqui. Já foi lá na URL, no controller produto, na página index ou na view index. E vamos ver se vai funcionar. Bom, abriu aqui. O meu menuzinho está aqui. Eu vou aqui na pesquisa de produtos e vou mandar pesquisar algum produto que tenha X. Vamos lá. Beleza, ó, trouxe pra gente aqui tudo que tem X. Então eu vou voltar aqui e vou pesquisar por... Tem só o bó, vamos ver. Tudo que é relacionado à bola ele trouxe pra gente aí. Então tá aí funcionando a nossa aplicação. As atividades estão disponibilizadas lá na nossa plataforma Teams. Peço que reproduzam esse exemplo aí que a gente fez e que façam atividade relacionada à classe aluno, que é semelhante a tudo isso que a gente fez aqui. Então, a próxima terça-feira aí às 19 horas, 7 da noite, eu estou disponível aí na plataforma Teams para a gente voltar a bater aquele papo. Eu fico por aqui. Até lá. Muito obrigado pela atenção.